Há manhãs em que você abre os olhos e antes mesmo de dizer bom dia, a sua mente já está carregada. Os pensamentos chegam rápido. Contas, problemas, incertezas, medos que ficaram do dia anterior. Mas e se hoje você fizesse diferente? E se hoje você escolhesse começar com louvor nos lábios antes que a preocupação tomasse a primeira palavra? Essa escolha pode parecer pequena, quase simples demais, mas ela carrega um poder imenso. Quando você decide colocar o louvor na boca antes da queixa, você está dizendo ao seu coração: Deus ainda está no controle. E essa decisão muda a direção de todo o seu dia. O louvor não finge que os problemas não existem. Ele simplesmente coloca Deus acima deles. Louvar a Deus é uma forma de declarar: Senhor, você ainda está no trono e eu ainda pertenço a você. É uma postura de fé diante do que ainda não foi resolvido. É olhar para a grandeza de Deus, em vez de ficar olhando apenas para o tamanho dos seus problemas. O louvor eleva o seu olhar e transforma a sua perspectiva antes mesmo que qualquer circunstância mude. Davi fazia isso nos Salmos. Ele não esperava que tudo estivesse bem para louvar a Deus. Louvava enquanto era perseguido, enquanto estava cansado, enquanto se sentia incompreendido. Ele louvava lembrando quem Deus é e o que Deus já havia feito. É por isso que os Salmos parecem tão reais, tão humanos, porque são a história verdadeira da bondade de Deus em meio à vida imperfeita. Quando você louva, você está contando essa história novamente com a sua própria vida. Você está dizendo: Deus foi fiel antes e Ele será fiel de novo. Mesmo que a sua situação ainda não tenha mudado, o louvor ajuda o seu coração a voltar para a confiança. Ele não te dá respostas imediatas, mas te devolve a paz que vem de saber que Deus está presente e atuando. O Salmo 40, versículos 8 a 10 diz: Quero fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu coração. Proclamei a tua justiça na grande congregação. Não retive os meus lábios, ó Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça no meu coração. Falei da tua fidelidade e da tua salvação. Esse texto é uma bela imagem do que o louvor verdadeiro parece na prática. Primeiro, o louvor começa no coração. Davi diz que quer fazer a vontade de Deus. Isso significa que louvar não é apenas cantar ou falar palavras bonitas. Louvar é também obedecer. Quando você escolhe o que é certo mesmo quando é difícil, quando você age com integridade mesmo que ninguém veja, você está honrando a Deus com a sua vida. Isso é adoração no sentido mais profundo. Às vezes, o maior louvor que você pode oferecer é escolher o perdão em vez do rancor, a honestidade em vez da mentira conveniente, a paciência em vez da explosão de raiva, a oração em vez do pânico. Quando você obedece a Deus num momento difícil, a sua vida inteira se torna culto. Cada escolha alinhada com a palavra de Deus é um ato de adoração silenciosa e poderosa. Davi também diz que a lei de Deus está no seu coração. Isso significa que a palavra é algo que você carrega por dentro, não apenas lê por fora. E o que você carrega no coração acaba saindo pela boca. Se o seu coração está cheio de medo, as suas palavras soarão como medo. Se o seu coração está cheio da verdade de Deus, as suas palavras começarão a soar como fé. A palavra transforma de dentro para fora. É por isso que passar tempo na palavra de Deus importa tanto. Não é uma obrigação religiosa, é um investimento na sua vida interior. As Escrituras moldam seus pensamentos, suas reações, suas expectativas. Quando você enche o seu coração com a verdade de Deus, você se prepara para responder às situações da vida com fé, em vez de desespero. A palavra é o combustível do louvor autêntico. Há outro detalhe importante no texto de Davi. Ele não guarda o amor por Deus apenas em segredo, apenas dentro de si. Ele diz que vai falar, que vai proclamar, que não vai calar os seus lábios.
Isso é significativo, porque muitos crentes acham que a fé é algo para ser vivido só por dentro, em silêncio, ou apenas dentro da igreja. Mas Deus quer que o louvor transborde para a vida cotidiana. Há uma força especial em falar o louvor em voz alta. Quando você declara a fidelidade de Deus, você está lembrando a sua própria alma do que é verdadeiro. Você está contrariando as mentiras que o medo tenta plantar. E você também está criando esperança para quem ouve. Uma palavra de fé dita no momento certo pode mudar o rumo do dia de alguém, inclusive o seu próprio rumo. Às vezes, você pode sentir que não tem nada bom a dizer porque o dia parece pesado demais, mas o louvor te dá palavras quando você se sente vazio. O louvor pode soar assim: Senhor, obrigado por estar comigo. Ou, Senhor, obrigado por ter me ajudado tantas outras vezes antes. Ou ainda, Senhor, não entendo tudo, mas confio no teu coração. Essas palavras guiam o coração em direção a Deus. Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse versículo chama o louvor de sacrifício, e às vezes ele realmente é. Pode custar o direito de reclamar o dia todo. Pode custar o hábito de pensar apenas no que está errado. Mas esse sacrifício se torna sagrado quando é oferecido por Jesus. Deus não está pedindo que você force um sorriso falso. Ele está te convidando a trazer o seu coração como ele está e a pronunciar o nome dele com confiança, mesmo no meio da bagunça. O louvor não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele precisa ser honesto. E um louvor honesto, oferecido por lábios cansados, mas confiantes, agrada muito ao coração de Deus. Às vezes você pode sentir que não tem forças para louvar. Você pode estar cansado, decepcionado, sobrecarregado. Mas o louvor não é baseado no seu humor. O louvor é baseado na natureza de Deus. Deus ainda é bom, ainda é fiel, ainda está com você. Mesmo quando você não sente isso, mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo, você pode confiar em quem Ele é. Isso é o fundamento do louvor. O Salmo 34:1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo, de manhã, de tarde e de noite, quando você se sente tranquilo e quando está sobrecarregado, quando as portas se abrem e quando você está esperando, quando você se sente forte e quando está fraco. O louvor não é apenas para os dias de boas notícias, é também para os dias em que você só consegue se segurar. Uma forma prática de cultivar o louvor é começar pela lembrança. Você se lembra do que Deus já fez, e então você fala. Davi fazia isso constantemente. Ele relembrava a si mesmo dos momentos em que Deus o havia sustentado. Você pode fazer o mesmo. Pense nas vezes em que estava preocupado, mas Deus te carregou. Pense nos momentos em que se sentiu só, mas Deus te consolou. Isso alimenta a gratidão. Pense nas temporadas em que você achou que não ia sobreviver, mas está aqui hoje. Quando você relembra essas coisas, o louvor se torna mais natural porque está conectado à sua história real com Deus. Não é louvor de teoria, é louvor de experiência. E esse tipo de louvor tem peso, tem raiz, tem vida. Ele nasce do reconhecimento sincero de que Deus nunca te abandonou. O Salmo 103:1-2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça do que Deus fez por você. O esquecimento gera ingratidão e cria um vazio onde a esperança deveria estar. Lembrar fortalece a alma
e reabre os olhos para as evidências da graça de Deus. Quanto mais você se lembra da bondade de Deus, mais a sua boca começa a mudar. Você começa a notar bênçãos que antes passavam despercebidas. Você começa a ver evidências de graça onde antes só via problemas. O louvor afina os seus sentidos espirituais. Ele te treina para enxergar Deus onde Ele sempre esteve presente, no detalhe, no cotidiano, no ordinário que se revela extraordinário com olhos de fé. Louvar também tem um efeito na saúde da sua mente. Quando você deliberadamente direciona seus pensamentos para Deus, você quebra o ciclo da ansiedade. Isaías 26:3 diz que Deus guarda em plena paz aquele cujo pensamento está firme nele. O louvor é uma das formas mais eficazes de fixar o seu pensamento em Deus. É uma âncora espiritual que te estabiliza quando as emoções tentam te levar à deriva. E o louvor não é apenas para você. Quando você louva a Deus na frente de outras pessoas, você está sendo uma testemunha viva da fidelidade dele. Você está dizendo ao mundo: meu Deus é real e Ele age. Isso tem o poder de plantar fé no coração de quem está duvidando, de encorajar quem está quase desistindo, de mostrar que há uma alternativa ao desespero. O seu louvor pode ser a chave que abre a fé em alguém. Efésios 4:29 diz que as nossas palavras podem edificar os outros e transmitir graça a quem as ouve. Imagine que cada vez que você abre a boca com louvor e fé, você está transmitindo graça. Você está sendo canal da bondade de Deus para quem está perto de você. As palavras têm peso eterno. O que você fala importa, não só para o seu próprio coração, mas para todos ao redor. Então hoje, tome uma decisão. Ponha o louvor nos seus lábios. Deixe que suas palavras honrem a Deus. Deixe que sua boca fale fé, não medo. Deixe que o seu dia comece e termine com gratidão. O Pai merece o seu louvor e o seu coração será fortalecido à medida que você o adora. Isso não é uma sugestão opcional. É um convite para uma vida mais plena, mais livre e mais conectada a Deus. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, Tu sabes como os meus pensamentos podem começar a correr antes mesmo de eu me levantar. Tu vês como a minha mente pode acordar já contando pressões antes de contar bênçãos. Tu sabes como a preocupação tenta tomar as primeiras palavras da minha boca. Então agora, na Tua presença, eu escolho colocar o louvor nos meus lábios ainda hoje. Mesmo que os meus sentimentos ainda não estejam estabilizados, mesmo que a situação ainda não esteja resolvida, eu quero que a minha primeira resposta seja adoração. Quero que a minha boca te lembre antes de repetir o medo. Senhor, Tu ainda és Deus quando a minha mente está tumultuada. Tu ainda és bom quando o meu coração está apertado. Tu ainda és fiel quando eu não sei como tudo vai se resolver. Tu ainda estás perto quando o meu dia parece pesado. A Tua palavra me lembra que Tu não mudas. Tiago 1,17 diz que Tu és o Pai das luzes e que em Ti não há sombra de variação. Então hoje, quando a vida parecer incerta, eu me seguro no Teu caráter imutável. Pai, Tu estás acima das minhas finanças, da minha saúde, dos meus relacionamentos, do meu futuro e de tudo o que eu não consigo controlar. O Salmo 47:8 diz que Tu reinas sobre as nações. O Salmo 115:3 diz que Tu estás no céu e que fazes tudo o que te apraz. Então mesmo quando eu me sinto pequeno, Tu não és pequeno. Mesmo quando eu me sinto fraco, Tu não és fraco. Senhor Jesus, obrigado por ensinar a minha alma a voltar para a confiança. Obrigado pelo exemplo de Davi nos Salmos. Ele se lembrou das Tuas obras e então abriu a boca e Te louvou. Ele não esperou dias perfeitos. Louvou enquanto estava sendo perseguido, incompreendido e exausto. Então hoje, treina o meu coração para louvar assim. Senhor, coloca a Tua palavra mais fundo dentro de mim. Que as Escrituras moldem as minhas reações.
Quando o medo surgir, lembra-me das tuas promessas. Quando a raiva surgir, lembra-me da tua paciência. Quando a amargura tentar crescer, lembra-me da tua misericórdia. Lucas 6,45 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então limpa o meu coração, enche o meu coração e guia a minha boca. Pai, eu também te peço que me ajudes a te adorar com as minhas escolhas, que a minha vida esteja de acordo com o meu louvor. Quando eu enfrentar tentação, ajuda-me a escolher o que te honra. Quando eu quiser reagir impulsivamente, ajuda-me a escolher o autocontrole. Quando eu me sentir ofendido, ajuda-me a escolher o perdão. Quando eu sentir pressão, ajuda-me a escolher a oração. Quando eu me sentir inseguro, ajuda-me a escolher a confiança. Que a obediência se torne louvor. Quebra em mim o hábito da reclamação constante. Às vezes eu nem percebo quando a negatividade se torna o meu padrão. Perdoa-me pelas vezes em que falei como se tu estivesses longe, mesmo prometendo estar perto. Mateus 28:20 diz que tu estás comigo todos os dias. Então, quando eu for tentado a falar apenas o que está errado, ensina-me a falar o que é verdadeiro. Dá-me palavras que carregam fé, que elevam o meu próprio espírito e que também fortalecem alguém ao meu redor. Senhor, que o louvor permaneça comigo durante todo o dia. Quando eu estiver ocupado, lembra-me da tua presença. Quando eu estiver esperando, lembra-me do teu tempo. Quando eu estiver cansado, lembra-me da tua força. Quando pensamentos ansiosos me atacarem, lembra-me de voltar a atenção para ti. Pai, ensina-me a me lembrar dos teus benefícios. Lembra-me das portas que abriste e da proteção que nem sequer percebi. Lembra-me do consolo que me deste quando me senti sozinho, das vezes que proveste de formas que não consigo explicar. Não quero esquecer e me tornar ingrato. Quero que a minha memória alimente o meu louvor, que a gratidão guie a minha manhã, que a adoração proteja a minha tarde e que a confiança encerre a minha noite. Quando a preocupação tentar falar primeiro, que eu responda com adoração. Pai, tu mereces toda a honra e todo o louvor. Senhor Jesus, obrigado por me dar acesso ao Pai por meio do teu amor e sacrifício. Coloco este dia nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e siga o canal para receber uma nova palavra todos os dias. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com você sempre.